E chegar o momento de Deus preparar o caminho para a reforma do século XVI. E a primeira coisa que Deus fez foi um movimento cultural no norte da Itália chamado de Renascença, que mexe em 5 áreas vitais da vida: a economia, as artes, a política, a ciência e a religião. Naquele momento a igreja dominava essas áreas. Naquele momento, ou você era católico ou romano, ou era um pagão. E desta maneira a igreja era a senhora do mundo, dominava a economia, dominava as artes, dominava a ciência, dominava a política, dominava a religião. Mas quis a providência de Deus que esse movimento cultural no norte da Itália arrancasse das mãos da igreja essas 5 áreas tão importantes. Mas Deus preparava mais de perto o caminho. Quando Deus levanta na Inglaterra aquele que é a estrela d'alva da reforma, o professor de Oxford, John Wycliffe, um homem culto, um homem convertido a Cristo, um homem que prega a graça, um homem que anuncia a salvação, um homem que combate os erros e os desvios da igreja, e um homem que entende uma coisa: a reforma não pode se estabelecer a não ser que o povo tenha a Bíblia em sua própria língua, porque na Idade Média a única Bíblia que o povo sabia e conhecia era em latim, e o povo não sabia latim, e os sacerdotes que tinham acesso à Bíblia não conheciam a Bíblia, não ensinavam a Bíblia, e a igreja estava entregue à ignorância. E John Wycliffe entendeu: nós precisamos traduzir a Bíblia e dar a Bíblia para o povo. E ele começa então a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele é perseguido, ele não consegue concluir a tradução da Bíblia, mas os seus discípulos, os lollardos, vão concluir a tradução da Bíblia para o inglês. Lá na Boêmia, um discípulo de John Wycliffe, John Hus, convertido a Cristo, prega com muito poder e paixão o Evangelho de Cristo, denunciando os pecados e os desvios da igreja, denunciando as heresias que estavam sendo acolhidas pela igreja. Este homem foi preso, este homem foi torturado, este homem foi queimado vivo pela Inquisição Romana. Deus levantara lá nas barbas de Roma, em Florença, Jerônimo Savonarola, que pregava com tanto poder a palavra de Deus, que a cidade de Florença foi impactada e transformada pela sua pregação. Mas por não retratar-se da sua posição evangélica, ele também foi morto pela Inquisição. Mas quando John Hus estava queimando na fogueira, 100 anos antes de Lutero, ele profetizou: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a esta vocês não poderão matar. Talvez sem saber o que estava dizendo, ele estava apontando para aquele grande momento, quando no dia 31 de outubro de 1517, Lutero haveria de fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências.